Boa noite a todos e todas, começando o Resumo com o Bernardo, o seu resumo diário sobre tudo o que aconteceu no Brasil e no mundo que afeta o seu dinheiro e os seus investimentos. Hoje é quarta-feira, dia 17 de junho de 2020, também conhecida como a nova mínima histórica da taxa Selic determinada pelo Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central. Agora há pouco saiu a decisão, corte de 0,75% para 2,25%. Já era a mínima histórica, atrás de recorde histórico de mínima, e agora caiu ainda mais. Como que isso afeta os seus investimentos? É que eu vou te contar daqui a pouquinho um pouco sobre esse panorama da nova taxa Selic. Vamos lá, olha só. Ibovespa fechou hoje numa valorização de 2,16% a 95.547 pontos. Boa valorização. IFIX, fundos imobiliários, subiu 0,20%. S&P nos Estados Unidos caiu 0,36%, Dow Jones caiu 0,65%, Nasdaq, índice de tecnologia, subiu 0,15%. O dólar valorizou forte, subiu 2,37% para R$ 5,26 a cotação do dólar no dia de hoje. VIX, o índice do medo, o índice da volatilidade das ações americanas, caiu 0,59%, indicando uma redução da volatilidade. Petróleos tiveram leves quedas, o Brent caiu 0,55% para $40,55 e o WTI caiu 1,02% para $37,73. Não dá para começar a falar aqui sem mencionar Copom, sem falar o que aconteceu hoje com o Copom, qual foi a decisão. Então, como eu falei, a decisão foi de corte de 0,75%, caindo para 2,25%, a taxa Selic anual estava em 3%. O CDI cai agora então para 2,15%. O CDI normalmente é 0,10% abaixo. O Copom mencionou que pode fazer mais reduções em 2020, embora seriam valores menores. Olha só o que ele faz. E essa é a 8ª redução seguida da Selic. Olha o que o Copom falou. Entende que no momento a conjuntura econômica, ou seja, as questões econômicas do Brasil, continua a prescrever estímulo monetário. Estímulo monetário, redução da taxa Selic para ter mais dinheiro na economia circulando. Então precisa de um estímulo monetário extraordinariamente elevado. Mas o Copom reconhece que o espaço remanescente para a utilização da política monetária, que é justamente o instrumento da Selic, redução ou aumento da Selic, é incerto e deve ser pequeno. Ou seja, se diminuir mais, deve diminuir um pouquinho. Vale lembrar que o boletim Focus dessa semana, aquela projeção do mercado financeiro com relação a alguns índices ou números macroeconômicos, projeta uma queda da Selic, ou projeta uma Selic no final de 2020 para 2%. Então, talvez o Banco Central reduza na próxima reunião 0,25% para cair para 2% e fique por aí. Não sei, precisamos acompanhar. O que vai decidir o futuro da taxa Selic? O próprio Copom respondeu. Falou o seguinte, olha, se as pressões desinflacionárias, ou seja, aquela deflação que a gente está tendo em 2020, teve em maio, que eu falei para vocês aqui, continuar, e se a projeção de inflação continuar muito baixa e abaixo da meta, o Copom pode cortar mais, pode reduzir ainda mais a taxa Selic, porque com juros mais baixos, há um incentivo de gasto, de consumo na sociedade, de circulação de dinheiro, de produção, e isso é bom para puxar a inflação para cima. Inflação negativa é péssimo, deflação a gente não pode ter e o Copom não quer que isso aconteça. Diz também que tem uma questão de deterioração fiscal, ou seja, o governo aumentando muito os seus gastos públicos, até para fazer, de certa forma, um contraponto à grande queda da atividade econômica, produtiva, do comércio por parte do coronavírus, e um gasto público mais alto pode puxar a inflação para cima. Então o Copom está atento aí, está falando, olha, eu estou vendo isso, estou atento para ver como que a Selic vai se comportar em todo esse caso. E a perda da arrecadação pública também é um ponto importante que afeta os gastos públicos, afeta a atuação do governo federal, do Estado na economia e tem relações importantes com taxa de juros. Ibovespa, então, falando aqui um pouquinho de ações. O otimismo hoje da Bolsa se deveu principalmente a dois fatos diferentes. Em primeiro lugar, tinha uma grande expectativa aí com a redução da taxa Selic. Redução da taxa Selic é bom para a economia, é importante. Juros altos não interessam a quase ninguém, só especuladores praticamente, quem investe em renda fixa. As empresas, atividade produtiva, atividade econômica precisa de juros mais baixos para contrair mais empréstimos com juros mais baixos,
para o custo do capital, né, para o dinheiro ficar mais barato, para as empresas poderem investir em crescimento, contratar, gerar empregos, crescer. Então é importante sim, é muito relevante que a gente tenha uma taxa Selic mais baixa. Então o mercado estava repercutindo bem isso. Além disso, quanto mais baixa for a Selic, mais investidores migram da renda fixa para a renda variável, buscam investimentos em ações, porque a renda fixa não está pagando absolutamente nada. A renda fixa acabou praticamente, né? A renda fixa permanece como reserva de emergência. Qualquer coisa fora da reserva de emergência, qualquer interesse em rentabilizar o seu dinheiro, em ganhar dinheiro, em aumentar o seu patrimônio, esquece renda fixa. Vai para a renda variável, porque a renda fixa não está pagando nada praticamente. E poupança, pelo amor de Deus, falei para vocês, postei aqui que poupança fica abaixo da inflação em 2020 a princípio. Então, pelo amor de Deus, sai da poupança se você ainda tem algum centavo na poupança. E o segundo ponto, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto muito importante, nosso adorado ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a agenda de reformas vai voltar. Então ele vai trazer novamente, está negociando com o Congresso, com o Bolsonaro, com todo mundo, para retomar a agenda de reformas e de privatizações, o que é muito importante, redução do Estado, mais eficiência, mais celeridade em muitos processos. O Paulo Guedes disse que quer fazer 4 privatizações em 2020, 4 privatizações, incluindo Eletrobras e Correios. Eletrobras, por conta disso, explodiu hoje, subiu quase 10%, um grande otimismo. Importante pensar que, na verdade, a aprovação de algumas privatizações passa pelo Congresso Nacional. Então tem toda uma questão política aí que pode, de alguma forma, prejudicar ou enfim, não ajudar nessa celeridade que a gente quer no mercado financeiro. Serviços no Brasil. O IBGE divulgou hoje que em abril o volume de serviços caiu 11,7% com relação a março. É o pior resultado negativo, é o pior resultado desde o início da série histórica de janeiro de 2011. Então, em quase 10 anos, 9 anos, mais de 9 anos, pior resultado mensal. É a terceira taxa negativa seguida com acúmulo de 18,7% de perda em 2020. Ontem foi o dia em que o IBGE divulgou os dados do varejo brasileiro e hoje divulgou dos serviços, os dois dados caindo bastante, com preocupações aí no radar. Eletrobras, como falei para vocês, teve essa grande valorização por conta de hoje. Crise política. Bolsonaro criticou a operação da Polícia Federal contra alguns aliados, disse que a corda está sendo muito esticada. Essa operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal a pedido do procurador do Aras, do Procurador-Geral da República. Então teve uma certa mudança aqui de postura da PGR, a Procuradoria-Geral da República, que antes estava numa postura muito pró-Bolsonaro e agora adotou uma medida contra os interesses do Bolsonaro. Ninguém entendeu muito bem ainda se isso é mais um gesto para apaziguar os ânimos e mostrar que a PGR é independente, enfim, que ela pode tomar as atitudes que ela quiser, ou se é um recado ao Supremo Tribunal Federal no sentido de, olha, quem manda aqui nos inquéritos, nas investigações, é a PGR. Não é para o Supremo Tribunal Federal ficar abrindo investigação de ofício, né? Sem um pedido, sem uma provocação por parte da PGR. Então ninguém entendeu ainda muito bem qual que foi essa sinalização. Agora vamos aos Estados Unidos. Bolsas americanas fecharam em queda, exceto a Nasdaq, né? Porque é a bolsa de tecnologia que quase nunca derruba esse negócio, quase nada derruba esse negócio, mas as bolsas americanas fecharam em queda por conta, S&P e Dow Jones, com preocupações ou com base em preocupações da segunda onda do coronavírus. Olha só, números do coronavírus nos Estados Unidos aumentaram, são mais de 6 estados que reportaram um grande aumento de casos, incluindo Arizona, Flórida e Texas, que têm reportado recordes de casos de coronavírus. China também teve hoje mais um aumento e novas restrições, novas quarentenas foram determinadas na China por parte do governo federal. Tudo isso, de alguma forma, preocupa aquele otimismo que as pessoas estavam tendo, que os governos, que as economias e os investidores estavam tendo com relação à reabertura econômica dos países, das sociedades pós-coronavírus. Isso é um freio de mão que é puxado e as pessoas falam, epa, será realmente que a gente passou por essa primeira onda e a gente vai ter a reabertura econômica ou não? Será que tudo vai voltar lá atrás? Alguns políticos americanos disseram, inclusive, que podem voltar ou podem criar leis para criar novas quarentenas. Podem tentar fazer alguma restrição por meio de leis, o que não foi feito antes. Antes eram atos dos governadores e prefeitos. Grande preocupação aqui, inclusive em
Acho que Oklahoma, se eu não me engano, está tendo um grande aumento de casos de coronavírus e o Trump vai ter um comício por conta das eleições presidenciais dos Estados Unidos nesse ano, vai ter um comício lá. Então tudo isso aqui de alguma forma preocupa o que pode acontecer, inclusive no meio da corrida eleitoral para presidente dos Estados Unidos e eleições de prefeito aqui no Brasil. Grande debate sobre o que fazer com as eleições de prefeito. Se prorroga em só um mês não deve fazer muito efeito, se joga para o ano que vem, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, ninguém sabe. Petróleo. Petróleo hoje fechou nessa leve queda, porque, primeiro, os Estados Unidos reportaram novo aumento no armazenamento de petróleo nos seus reservatórios. Se tem muito petróleo armazenado nos Estados Unidos, que é o que está acontecendo, que é o que os dados estão mostrando, e teve um aumento inesperado, os analistas esperavam que tivesse uma queda e veio um aumento, não precisa comprar mais petróleo, não precisa produzir mais petróleo. Se não precisa produzir mais petróleo, porque está com muita oferta, a cotação cai, porque a demanda também está muito mais baixa do que era anteriormente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto relevante é o seguinte: coronavírus. Se tiver uma segunda onda de coronavírus que derrube novamente a demanda, transportes, aviação, indústrias, aí o petróleo cai de novo muito forte a sua demanda, a oferta continua alta, apesar dos cortes da OPEP que duram só até o final de julho. Depois do final de julho ninguém sabe o que pode acontecer, a oferta pode aumentar novamente, a cotação cai mais ainda. Amanhã, dia importante, toda quinta-feira é o dia de divulgação do número de pedidos de auxílio-desemprego dos Estados Unidos. A expectativa é que caia mais uma vez, mas o número de pedidos continuados, ou seja, aquelas pessoas que pedem para continuar recebendo o auxílio depois da primeira semana, continua lá em alto, um indicativo ruim sobre a recuperação dos postos de trabalho dos Estados Unidos. Esse foi o Resumo com o Bernardo, as informações mais importantes do dia de hoje no Brasil e no mundo que afetam o seu dinheiro e os seus investimentos. É aquele momento que eu sempre peço para você, por favor, compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas. Clica aí, compartilha o vídeo com pelo menos 3 pessoas ou marca as pessoas diferentes aqui no comentário. Você me ajuda muito a levar esse conteúdo para mais pessoas. A gente precisa fazer o brasileiro e a brasileira, as pessoas, investir melhor o dinheiro. E aí eu conto muito com a sua ajuda. Super obrigado, um abraço, até amanhã. Segura a Selic. Tchau!